Olá, queridos amigos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, encontramos a seguinte passagem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. E o contexto dessa passagem de Mateus, ela vem logo após uma série de outros acontecimentos marcantes da vida do Cristo entre nós, como a segunda multiplicação dos pães, o pedido do sinal do céu por parte dos fariseus e saduceus e o alerta de Jesus aos discípulos no tocante ao fermento dos fariseus e saduceus. Assim, notamos que a vida do Cristo caracterizou-se pelo auxílio ao próximo, pelas lições, pela aproximação daqueles que guardavam desconfiança em relação a ele, e as ações em contrapartida do Mestre Maior, não desperdiçando nenhuma oportunidade para se manifestar e apresentar os valores divinos que permearam toda a sua vida e obra. E uma expressão nos chama a atenção nessa passagem, filho do homem. O que isso significa? Se trata de uma expressão idiomática com a qual Jesus se autodenominava, expressão que pode ser encontrada no livro do profeta Daniel, fazendo assim referência a esse importante profeta que encontramos no Antigo Testamento. Agora, a resposta à indagação de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ela denota a compreensão das criaturas acerca da missão e a visão que traziam acerca da figura do Cristo junto à humanidade. E como vários são os entendimentos e opiniões, diversas são as respostas. Mas quando Jesus dirige-se aos discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Ele convida os discípulos a refletirem sobre a missão e a visão que eles, discípulos, traziam sobre Jesus a partir do prisma da proximidade. Pois eles guardavam uma convivência íntima, uma convivência próxima com o Mestre. E uma coisa é falar-se a respeito de alguém com o qual não se convive. Essa resposta se baseará nas informações, nas notícias, nos conhecimentos que chegam até a pessoa. Agora, outra coisa é falar de alguém com o qual convivemos, com o qual conhecemos, não é mesmo? Quando Simão Pedro reconhece no Cristo o enviado divino, Jesus explica que essa resposta havia sido fruto de uma revelação de Deus dos céus ao querido seguidor e companheiro. Pois naquele momento os discípulos
talvez ainda não conseguissem compreender toda a magnitude que o enviado divino representava. E se essa pergunta fosse dirigida a nós nos dias de hoje, o que responderíamos? Pode ser que, utilizando dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, diríamos que Jesus é o governador espiritual do planeta, espírito puro, que desceu das orbes celestiais para encarnar entre nós e ensinar à humanidade o caminho, a verdade e a vida, proclamando o reino dos céus através da implantação de um princípio novo no coração dos homens. E ainda poderíamos utilizar vários outros conhecimentos que a história, os filósofos, os teólogos nos trouxeram para acrescermos definições e características a Jesus. Mas, e se reformulássemos essa questão para: quem é Jesus para você? E para fundamentarmos a nossa resposta, gostaria de propor que deixássemos de lado os conhecimentos exteriores, as opiniões dos estudiosos e daquelas outras pessoas com as quais convivemos e nos baseássemos na nossa experiência e na nossa intimidade com o Mestre querido e disséssemos o que ele representa para nós. No livro Pão Nosso, na lição intitulada E vós, que dizeis?, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a seguinte reflexão acerca dessa passagem do Evangelho. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Olha que lindo esse pensamento de Emmanuel. E a partir dele, pensemos, o que responderíamos se fôssemos indagados? Imaginemos que se fôssemos convidados a descrever um objeto que estivesse próximo a nós, com certeza traríamos os detalhes, a forma, a cor com grande precisão. A partir do momento em que esse objeto é colocado a alguns metros de distância de nós, trazemos maior dificuldade para descrevê-los, pois nos falta a precisão dos sentidos para nos auxiliar nessa tarefa. Em virtude de uma barreira que se ergue, que se levanta, chamada distância. Seguindo esse raciocínio, teríamos dificuldade em responder quem é Jesus para você. Quão próximos ou quão distantes estamos dele? Lembrando que a distância, nesse caso, não está representada em metros, quilômetros, milhas, ou seja, a distância física, mas aquela que tem como referência o coração. Ao estudarmos e compreendermos as lições de Jesus, damos o primeiro passo rumo à aproximação do Mestre. Só que isso não basta. Precisamos permitir que as luzes do Evangelho adentrem o nosso coração, pois assim somos
capazes de sentir esse amigo incomparável nas diversas situações da existência e passamos a notá-lo no irmão convalescente, naquele a quem falta o pão, no outro em desequilíbrio, sentindo os nossos corações tocados por um cadinho de misericórdia. E então, somos convidados a agir. E quando agimos, vivenciamos os seus ensinos e estreitamos cada vez mais os laços dessa amorável amizade. Assim, a distância que nos separa do Mestre pode ser encurtada através de 3 ações de nossa parte: compreender os seus ensinos e lições, sentir a grandeza do amor que ele emana a cada um de nós e agirmos em conformidade com seus ensinos, com as suas lições e com os seus exemplos. E será que reconhecemos nele esse amigo bendito, leal, misericordioso, sempre pronto para nos estender a mão amiga em toda e qualquer situação? Será que vivenciamos essa amizade magnânima e divina? Desejo a todos nós que, ao sermos indagados, quem é Jesus para você, possamos responder com assertividade, com segurança, com propriedade daquele que vive o que diz. Tu és Jesus, mão amiga estendida, quando tudo parece perdido na vida. Tu és Jesus, a palavra que acalma, consola e atenua as dores da alma. Tu és Jesus, o amor que traz a cura, ata as feridas e afasta a amargura. Tu és Jesus, o olhar meigo e sereno, a envolver de ternura o homem terreno. Tu és Jesus, luz que mostra o caminho na escuridão das provas e espinhos. Tu és Jesus, a alegria que invade o coração que se arrepende de verdade. Tu és Jesus, nosso amigo constante, a levar o auxílio a todo instante. Tu és Jesus, nosso modelo e guia, genuíno exemplo de amor e sabedoria. Pensemos nisso, sigamos em frente, sempre com Jesus. Até mais.